Graça e paz, pessoal. Aqui é o Willamis do canal Prazer Bíblia e hoje eu estou com um tema bem importante também para nosso conhecimento. Então, curte, comenta, dá esse like aí, ajuda o canal. Pessoal, o vídeo de hoje ele é muito interessante para a gente refletir um pouco, certo? Jesus não morreu pela sua igreja. Veja bem, esse é o tema que eu quero discutir hoje um pouco nesse vídeo, dando como informação para vocês. Esse vídeo ele é muito importante para quem já é velho na fé e para quem está iniciando também. Por quê? Hoje em dia, a gente vê muita gente brigando por causa de nome de igreja. Por exemplo, é católica, acha que, enfim, tem seu entendimento. Aí vem os presbiterianos, né? Algumas pessoas da igreja calvinista que acham que também tem a sua primazia. Os batistas já são mais tranquilos, eu acredito. E também vem as igrejas pentecostais, nesse sentido, a Assembleia também. E cada uma dessas denominações, cada um desse pessoal, acaba que puxando para si como se a sua igreja fosse a melhor, fosse a mais correta, certo? Fosse a igreja mais certa, fosse a igreja mais ordenada e orientada biblicamente. E quando a gente vai olhar, meus irmãos, isso é uma coisa muito triste, porque Jesus não morreu pela sua igreja, sabe? Ele não, os benefícios de Jesus, as coisas espirituais não é para a sua igreja, é para a igreja dele. Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17 em diante, fala assim: Ele é, antes de todas as coisas, Jesus, e nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que nós somos esse corpo, né? Membros de um corpo, e a cabeça é Cristo, como eu estou falando aqui. Então a gente vê hoje em dia muita briga nesse sentido, né? Ah, não, a minha igreja ela é a mais correta, a minha igreja ela é a mais certa. E às vezes vira até um tipo de perseguição entre algumas igrejas. Então eu vim aqui realmente para reforçar isso na nossa mente. Jesus não morreu pela nossa igreja, ele não morreu pela Assembleia de Deus, ele não tem benefício só para a Assembleia de Deus, ele não morreu pela presbiteriana, reformada, batista, muito menos pela Igreja Católica, essa engrenagem bem antiquada em algumas coisas, né? Mas Jesus Cristo, ele é de todos os salvos. Ele não é de nenhuma igreja. Quando ele olha lá de cima, quando o Senhor vê lá de cima o seu servo, ele não fala assim: olha, meu servo, que é da Assembleia, né? Pentecostal. Não, ele, isso não o importa. Ele não olha também, tipo, um católico, da, entre aspas, a primeira igreja. A gente sabe que não é bem isso, mas não é isso também. Ele olha para uma igreja presbiteriana, olha, uma igreja presbiteriana e tal. Ele não quer saber disso, não é? Denominações, ministérios, essa placa, isso daí não é de Jesus. O que é de Jesus é a igreja santa que somos nós, eu, você que está me ouvindo, que professa a fé em Cristo Jesus de maneira sincera, verdadeira e busca viver dentro das ordenanças do Senhor. Então, este vídeo, pessoal, é para que você, talvez você seja esse tipo de pessoa que fica falando de outras igrejas, né? Fica brigando por causa da sua placa de igreja, e Jesus ele não está nem aí para isso, ele não quer saber disso. Desde que uma igreja sirva ele de maneira correta e digna, né? Santa, temente, reverente, e tudo o que concerne a esse sentido, é uma igreja de Jesus. Mas a minha igreja, a tua igreja, como denominação, como placa, ela não representa o evangelho em si. Ela não de Jesus em si. Ela é um ministério de alguém que alguém criou, chamado por Deus, não foi, não sei. Mas o importante é saber que a igreja de Cristo não é nenhuma dessas denominações, mas somos nós, os salvos, os chamados, os que aceitaram e os que buscaram viver em obediência à palavra de Deus. Então, pensa nisso, medita nisso, cuidado para não entrar em briga desnecessária, cuidado para não estar apedrejando igrejas desnecessariamente. Deus, Jesus Cristo, ele não te chamou, ele não te filiou a nenhuma denominação que seja. Cristo chama para a salvação e não para nenhum ministério de igreja pentecostal, não pentecostal, batista, católica, essas coisas. Isso não importa. O importante é tanto o coração de quem o serve, como também a vida de quem o serve. Se esse binômio não andar junto em santidade para com o que Deus ele quer, então você não é igreja, e você defendendo ou não a sua igreja, isso não vai mudar em nada. Então, se firme em Cristo, olha para a Bíblia, estuda a palavra,
Vive com Jesus em piedade, porque é isso que importa. Placa de igreja não leva ninguém a canto nenhum. Então é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, ajuda o canal e até o próximo encontro, se Deus ele permitir.